Fechou. Vamos ver se a gente fecha hoje. LTT. Para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada cargo, né? Então, a gente viu aqui que para cada degrau da escada de COG, você deve usar os estilos de liderança, né? Só para poder repetir aqui, para poder frisar bem, no caso, na primeiro degrau da escada polido, né? Você tem que ser um líder diretivo, pontual, certo? No segundo degrau, porque estamos aqui, você também tem que ser um líder diretivo e pontual. Para ser diretivo e pontual, tanto no primeiro degrau, ou no estágio 1, ou estágio 2, você tem que usar o estilo de liderança transacional, tá? Então, no primeiro degrau, segundo degrau, que é o estágio 1 e 2, por líder, porque estamos aqui, né? Para que você seja diretivo e pontual, você vai se utilizar do estilo de liderança transacional. Para o estágio 3, 4 e 5, você vai se utilizar a liderança transformacional. O estágio 3, ou degrau 3, é o poder, o quarto, cooperativo, e o quinto é o espírito de corpo. Para que você possa entrar ali para poder amenizar a competição pelo poder no terceiro degrau ou no estágio 3, você tem que ser um líder e tem que aplicar o coaching. Você tem que se comportar como um coaching. Coaching significa ensinar, né? No quarto degrau cooperativo, você vai ter que se utilizar o suporte. Você tem que ser um suporte. Então, liderança transformacional é um suporte. E no último degrau, espírito de corpo, delegar. Então, continuando aqui no último parágrafo. Para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada estágio, diretivo, coaching, suporte, delegar, o militar deve se utilizar dos elementos de modelo de liderança full range. Isso aqui não... Depois eu explico com calma, não tem muita relevância. Discutido na apostila de liderança 2 do CAA, tá? Do KAA. Então, o KAA vai ser um novo curso que vai começar esse ano para os primeiros sargentos, né? Então, o terceiro sargento para o segundo, ele vai fazer o SEG, o segundo para o primeiro vai fazer o CAS, esse CAS novo, o primeiro para sub, o KAA, o sub vai ser o SEAG, que você está fazendo, vai começar agora em abril. Então, esse ano vai começar o KAA. Pode avisar os primeiros sargentos que já tem o CAS, que vai começar o KAA. Como esse modelo de liderança consiste numa faixa de atuação, o líder pode transitar e agir de acordo com o que julgar como necessidade da equipe do momento. Tá? Então, olha só, interessante. O líder pode transitar e agir de acordo com o que julgar como necessidade da equipe do momento. Então, ele vai analisar a equipe, em que momento que está a equipe na escada de COG. Por exemplo, 2 pontos. A gestão da exceção e recompensa contingente são elementos de que tipo de liderança? A liderança transacional. Então, quando você, na gestão da exceção, na recompensa contingente, como elementos da liderança transacional, o que acontece? Eles vão apresentar resultados mais rápidos. Pode sublinhar isso aí, tá? Tudo isso aqui é importante. Então, vão apresentar resultados mais rápidos. Vírgula, podendo ser utilizado nos estágios nos quais o líder precisa ser mais diretivo e pontual. Então, exatamente. Aí o que acontece? Aqui na minha apostila, só para poder reforçar, em cima de diretivo, eu botei estágio 1 e 2, que são os estágios que ele tem que ser mais diretivo e pontual para ele obter o resultado mais rápido. Já os elementos da liderança transformacional. Aí, beleza. Quais são os elementos da liderança transformacional? É o IMEC, né?
e MEC. São 4. Influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada. Necessitam de mais tempo para serem desenvolvidos, porém são bastante indicados para os estágios 3, 4 e 5 da escada de Cog. Então, vem realmente reforçar aquilo que nós falamos, né? Uma vez que permitem construir um relacionamento de confiança duradouro, que desenvolvem os subordinados para atingirem seu pleno potencial. Então, na verdade, aqui ele está fazendo tipo um resumo da escada de Cog, qual é a importância da utilização dos modelos de liderança na escada de Cog. Entendendo que a competência, pode colocar competência dentro de um retângulo, entendendo que a competência é expressa pelo desempenho profissional, dentro de determinado contexto organizacional. Os quadros representados pela figura 2 e 3 relacionam os quadros apresentados pelas figuras 2 e 3 relacionam competências necessárias para colocar em prática cada elemento do modelo de liderança fluente. Ok? Agora vamos lá. Competência no modelo de liderança transacional e transformacional. Para Rouco, citado Spence 2012, a liderança pode sublinhar. Agora aqui são coisas super importantes. A liderança inspira e entusiasma. Sublinha, inspira e entusiasma os outros por meio de uma visão partilhada. Então, a liderança inspira e entusiasma os outros por meio de uma de uma visão partilhada, concretizada nos comportamentos. As competências listadas acima demonstram maneira de se obter resultados superiores em equipe por meio do estabelecimento de um canal de comunicação aberto, que constrói confiança e encoraja os subordinados a acreditar e a internalizar os valores da organização, praticando-os em seu dia a dia, numa mesma visão do futuro. Então, show de bola, isso é importante. Somado a isso, a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão motivam, pode sublinhar a partilha do poder. A partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão motiva os integrantes da equipe a participarem, implicarem-se no processo do cumprimento da missão, produzindo neles influência não só no nível do comportamento, mas sobretudo no nível das atitudes e percepção. O militar que exerce a função de liderança em sua equipe, independente, aqui questão de verdadeiro ou falso, tá? O militar que exerce a função de liderança em sua equipe, independente, então, pode sublinhar, pode colocar dentro de um parêntese, tá? Ele está falando independente, ele não está falando, ele não está falando o contrário, né? Então, independente de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz. Então, repetindo, o militar que exerce função de liderança em sua equipe, independe de seu nível hierárquico, tá? Porque ele deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz, obtendo o quê? Com qual objetivo? Obtendo resultado não só de obediência, pode sublinhar a palavra resultado, pode sublinhar a palavra obediência.
não só obtendo resultado, não só de obediência, mas sim de comprometimento em seus pares e subordinado. Tá? Então, eu vou dar só uma repetida, porque a gente vai entrar agora nas competências. Ó, o militar que exerce a função de liderança em sua equipe, vírgula, independe de seu nível hierárquico. Então, independe se ele é oficial ou cabo. Independe se ele é primeiro sargento, segundo, sub, independente. A gente leu isso na página 18. Vê se você lembra disso na página 18. Ó, interessantíssimo, muito legal. Olha, na página 18, no primeiro parágrafo, ele fala: além das competências individuais, os cursos de formação também começam a trabalhar as competências necessárias para liderar, pois os oficiais necessitam liderar todos aqueles que lhes são hierarquicamente subordinados. Os suboficiais e sargento precisam saber comandar e liderar a tropa, e até mesmo entre os cabos e soldados exerce a liderança entre si. É isso que ele está querendo dizer aqui. O militar que exerce função de liderança em sua equipe, independente de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz, obtendo resultado não só de obediência, mas sim de comprometimento entre seus pares subordinados. Então, ele vai produzir o quê? O modelo de liderança transformacional, ele procura buscar isso. Não só a pessoa fazer uma coisa por obediência, mas produzir nela comprometimento. Agora vamos então. Figura 2, figura 3. O que significa essas figuras? A gente vai buscar agora e listar as competências em cada modelo de liderança. Cada modelo de liderança você tem competências, até naquele estilo de liderança que a gente imagina que é uma liderança mais rígida, mas que é utilizada. A recompensa contingente e a gestão da exceção vai produzir competências. E nós veremos agora, now, it's the moment. Tá ok? Bem, liderança transacional, recompensa contingente. Então, nós temos na primeira coluna, Rosa, dimensão de liderança, e na segunda coluna nós temos competências. Tá legal? Então, dimensão da liderança transacional. A gente viu que a liderança transacional, ela vai se subdividir em recompensa contingente, quando existe aquele processo de troca, né? Barganha, troca, e a gestão da exceção você tem na forma ativa e passiva. E aí nós vamos ver as competências diante da utilização desses modelos de liderança. Primeiro, liderança transacional, recompensa contingente. Quais são as competências que você vai gerar no teu liderado? Ó, você vai expressar satisfação quando os outros correspondem às expectativas. Então, expressar satisfação quando os outros correspondem às suas expectativas. Exatamente, pô. O cara tá trabalhando, ele merece. Pô, ele pediu uma dispensa, vai negar a dispensa? Porque, né, você só não pode o quê? Condicionar aquela pessoa a trabalhar por dispensa. Mas se você pode expressar essa satisfação pelo trabalho do seu liderado. 2. Discutir quem é o responsável por atingir metas específicas de desempenho. Então, Rosa, pode sublinhar aqui. Isso aqui vai ser uma coisa um pouco meio chato mesmo. Aí o que a gente vai buscar aqui? Palavras específicas, palavras-chave, palavras de prova, tá? Então, discutir quem é o responsável por atingir metas específicas de desempenho. Então, numa pergunta sobre liderança transacional, recompensa contingente, qual é a palavra-chave? Metas específicas de desempenho. 3.
Deixar claro o que cada um pode receber quando as metas de desempenho são alcançadas. Prêmios, vantagens. Então, deixar claro que cada um pode receber quando as metas de desempenho são alcançadas. Então, isso aqui você pode lançar esses objetivos perante o seu subordinado. Isso aqui acontece muito em empresas, né? Essas empresas de vendas, não é verdade? Casa Bahia, Ponto Frio, essas lojas de roupa que precisam alcançar metas, e aí o gerente, o dono, oferece prêmios, vantagens, ok? Agora, o último, importantíssimo. Por quê? Por que importante? Porque agora dá ênfase a isso. Ó, fornecer feedbacks positivos e elogios. Então, sublinha a palavra feedback positivo. Por que sublinhar a palavra feedback positivo? Porque em outros momentos dessa apostila de liderança, de LTT, você vai ter a palavra feedback também. Então, você precisa diferenciar esses feedbacks, porque ele pode cobrar isso aí em questão de múltipla escolha, e a gente já viu isso muito no Decoreba, tá? Gestão da exceção. Agora terminamos recompensa contingente, vamos para a gestão da exceção. Gestão dessa exceção é saber o momento e a forma de fornecer aos subordinados feedback negativo, lembra? Quando o subordinado ele não corresponde às expectativas, quando ele não é obediente, ele não obedece, aí você vai ter que fornecer o que para ele? Feedback negativo e críticas corretivas. Gestão da exceção ainda. Discriminar em qual momento e de que maneira devem ser aplicadas as medidas disciplinares dispostas aonde? Regulamento disciplinar da aeronáutica. Inclusive eu estou estudando esse regulamento para o EOF. RDAR, RCONT, RUMAE, RISAE. RISAE são com 440 artigos para 2 questões. É mole? Você estudar 440 artigos para 2 questões. Mas se você resolver fazer o EOF futuramente, você vai ver que são coisas do dia a dia. Só que tem muita coisa que está escrita e a gente não faz, né? E não é feita. Mas, tranquilo, é uma coisa que a gente está bem habituado. Então, beleza. Falou em RDAR, gestão da exceção. Só que tem um detalhe. Hoje em dia, uma pessoa para ser punida, não é simplesmente, eu vou lá e vou punir a pessoa. Não é isso. Você tem que passar por outros processos, né? Tá legal? Então a gente terminou aqui competências no modelo de liderança transacional. Vamos ver agora, na figura 3, as competências no modelo de liderança transformacional. Tá? Aí tem um detalhe aqui, ó. Na primeira coluna, dimensão de liderança, você vai ter influência idealizada como atributo e influência idealizada como comportamento. Tá? Ó, aqui, é só você ler, é só você ver aqui, ó. Olha só, quando a gente volta lá no primeiro elemento do IMEC, na página 9, influência idealizada, aí você vai lá, influência idealizada, né? Só para abrir mesmo, não vou nem ler. É só para poder, já vou explicar direto. A influência idealizada, o que você colocou na sua apostila que eu pedi para colocar lá em cima? Toda vez que, ó, botei 2, caraca, glória a Deus. Tá aqui na minha apostila, ó. Com certeza você anotou, vou até te mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Influência idealizada, eu coloquei aqui em cima, ó. Valores e exemplo de conduta. Esses valores são os atributos. Tá? Então, eu até anotei aqui, ó. Viu como é que é de Deus que eu falei? Exemplo de conduta. Então, o líder, quando ele se utiliza o modelo de liderança transformacional, na influência idealizada, ele o que ele vai transmitir nesse modelo de liderança? Ele vai se comportar como para o seu liderado?
Primeiro, exemplo de conduta. Então, lembra que eu até falei, ó, quem é um exemplo de conduta para você? Ah, pai, mãe. Aí, tá entendendo? Exemplo de conduta. Então, aqui, o líder, ele tem o exemplo de conduta. Além do exemplo de conduta, tem os valores. E esses valores, voltando para a página 21, são os atributos. Tá ok? Então, beleza. Lá na influência idealizada, dimensão da liderança, quais são as competências? Para a influência idealizada, atributos, que significam os valores. Desculpa ser repetitivo, mas os valores é aquilo que está intrínseco a um homem. Tá? A gente vai estudar muito isso na matéria de IGC, Introdução à Gestão do Conhecimento. Primeiro, gerar orgulho por estarem do meu lado. 2, ir além do interesse pessoal pelo bem do grupo. 3, atuar de forma tal que consiga o respeito dos outros por mim. 4, demonstrar um senso de poder e confiança. Tá? Então, essas são as competências para a dimensão de liderança transformacional no uso da influência idealizada dos atributos. Repetindo, gerar orgulho por estarem do meu lado, ir além do interesse pessoal pelo bem do grupo, tudo isso são atributos. Atuar de tal forma que consiga o respeito dos outros por mim, demonstrar um senso de poder e confiança, e é isso aí. Agora, influência idealizada, comportamento. Conversar sobre minhas crenças e valores são mais importantes. Mostrar a importância de se ter um forte senso de obrigação. Considerar as consequências éticas e morais das decisões. Enfatizar a importância de se ter um senso único da missão. Então, terminamos aqui influência idealizada, comportamento. Vamos agora para a motivação inspiracional. Falar de forma otimista sobre o futuro é a motivação inspiracional. Falar com entusiasmo sobre o que precisa ser realizado, motivação inspiracional. Articular uma visão positiva e motivadora a respeito do futuro. E expressar confiança de que metas serão alcançadas. Então, tudo isso é o quê? Motivação inspiracional. Agora, estimulação intelectual. Examinar situações críticas perguntando se são adequadas. Lembra que na estimulação intelectual, o líder, ele não acrescenta nada. Ele vai trabalhar o conhecimento do liderado. Ele não dá curso, não dá nada. Ele ouve o liderado. Então, examinar situações críticas perguntando se são adequadas. Então, ele ouve o liderado. Procurar alternativas diferentes ao solucionar problemas. Tá? Então, quando ele procura alternativa, ele está ouvindo a equipe para a solução de um determinado problema. Estimular que olhem para os problemas de diferentes ângulos, que às vezes uma pessoa só interpretando, ela pode ter um erro de halo. Sugerir novas alternativas e maneiras de realizar e completar as atividades. Consideração individualizada. Investir meu tempo ensinando e treinando. Consideração individualizada significa dizer que ele vai tratar um indivíduo individualmente, cada um. Vai dar curso, vai ver que se a pessoa está passando algum problema. Então, tratar os outros como pessoas... investir meu tempo ensinando e treinando. Ensinando coaching, treinando mentoring. Se você quiser substituir, tá? Essas palavras é bom até escrever de novo, né? Investir meu tempo treinando, coaching. Investir meu tempo ensinando, coaching, treinando, mentoring. Tratar os outros como pessoas, ao invés de tratá-los apenas como um membro de um grupo. Tratar os outros como pessoas, ao invés de tratar os outros como pessoas, ao invés de tratá-las apenas como um membro de um grupo. Uma coisa é você tratar as pessoas individualmente. Outra coisa é você apenas tratar a pessoa como parte integrante de um grupo. Então, tá vendo as características
as competências da consideração individualizada, considerar cada pessoa como tendo necessidades, habilidades e aspirações diferentes em relação aos outros. E ajudar os outros no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Tá legal? Então, essas são as competências. Vou só tomar uma água e volto rapidinho. Só um minutinho, desculpa. Agora, página 24. Liderança militar, tá? Então, na prova tem questões que tratam de liderança militar. Página 24. O fenômeno da liderança é algo relativamente simples de ser compreendido, por meio de estudos e análise. Entretanto, exercitá-la de modo a promover uma profícua integração entre os seres não é a tarefa das mais fáceis. No caso específico da liderança militar, esteja o militar no cargo de comandante ou em qualquer outra função, independentemente do nível hierárquico, terá que liderar com indivíduos, pode sublinhar indivíduos, e situações distintas, pode sublinhar. Ponto continuativo. Desta feita, vírgula, é missão impossível estabelecer condutas, preceitos e fórmulas que contemplem todas as possibilidades para a obtenção do êxito. Ressalta-se, pois, que para liderar, pode sublinhar isso. Aqui não tem jeito. Aqui vai ser mesma coisa, palavras-chave. Ressalta-se, pois, que para liderar não é suficiente ter a intenção, tá? Isso é importante, hein? Tá? Não é suficiente ter a intenção. 2 pontos. É necessário... Mas aí o que eu fiz? Cara, coisa de louco, né? Abaixo desse ou acima desse aí, eu coloquei o sinal de mais. Olha só como é que vai ser, ó. Ressalta-se, pois, que para liderar não é suficiente ter a intenção, mas é necessário reunir conhecimento a gente vai começar a trabalhar o tal do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Mas aqui não tem atitude, não. Mas vamos lá. Mas é necessário reunir conhecimento e habilidades que suplantem o simples emprego da vontade. Então, ressalta-se, pois, que para liderar não é suficiente ter intenção. Então, a liderança, assim, em modo geral, assim, o exercício da liderança é uma ciência. Você tem que estudar a liderança, não tá entendendo? É isso que ele está querendo dizer. Ressalta-se, pois, que para liderar não é suficiente ter a intenção, mas é necessário reunir conhecimento e habilidade que suplante o simples emprego da vontade. A partir das teorias apresentadas neste manual, não são fruto de introspecção e das experiências vividas por vários líderes. Construa sua própria lista de conselhos, viva sob essas regras e inspire seus subordinados a encontrar o seu próprio estilo de liderança. Mas não se esqueça, tá bom? Agora começa. Primeiro eu vou listar. Seja firme, tá? Isso é uma característica da liderança militar. Saia de trás da sua mesa, procure os problemas, encontre caminho, tenha sensibilidade, não dê por certo cheque, não se iluda, você vai errar. Não procrastinar, que é importante. Não tolere a incompetência.
seja honesto, seja responsável, envolva-se, dê o exemplo e invista na formação de novos líderes. Tá? Vamos então. Seja firme, estabeleça um elevado padrão de performance da sua equipe. Estabeleça um elevado padrão de performance de sua equipe e insista para que eles alcancem a performance esperada. Não nivele por baixo nem pela média. Reconheça-os que superam as suas expectativas e corrija aqueles que não alcançarem o padrão exigido. Tá? No longo prazo, as pessoas ficarão felizes e orgulhosas do trabalho que elas desenvolverão. É muito provável que a moral da tropa aumente, o padrão de apresentação pessoal melhore e você trabalhe com pessoas orgulhosas de fazer parte da sua equipe. Então, olha só, nesse seja firme, estabeleça elevado padrão de performance da sua equipe e insista para que ele alcance performance esperada. Não nivele por baixo nem pela média. Reconheçam-os que superam suas próprias expectativas e corrija aqueles que não alcançarem o padrão exigido. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Que, beleza, você vai motivar, você vai inspirar, né? Você vai utilizar a liderança transformacional, mas não tem jeito. Tá vendo aqui? Ó? E corrija aqueles que não alcançarem o padrão exigido. Isso faz parte também do processo de liderança. Ele está dizendo aqui que a liderança transacional ela é aplicada também, que aí não tem jeito. Você vai ter que aplicar a liderança transacional. Saia de trás de sua mesa. Veja com seus próprios olhos o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Seus subordinados perceberão que você está interessado no problema deles. Então, palavra-chave, interessado no problema deles, nas suas dificuldades em cumprir as tarefas, suas condições de trabalho, o bem-estar deles. Aí, quem que tiver... Qual é o modelo de liderança que trata disso? Liderança transformacional. Na mesma hora veio consideração individualizada na minha mente ao ler isso aqui para você. Muitos dos seus problemas relacionados ao gerenciamento de recursos humanos diminuirão ao adotar esse hábito. Muitos dos seus problemas relacionados ao gerenciamento de recursos. Porque tratamento de recurso não é só recurso financeiro. Os seres humanos são tratados como recursos humanos, né? Então isso aqui é o que? Saia de trás de sua mesa. Procure os problemas. Se você acredita que não existe problemas na sua unidade, você provavelmente apenas não está ciente da existência de problemas que sejam óbvios. O segredo para conhecer esses problemas é fomentar um ambiente que encoraje as pessoas a trazer os problemas até você, que é líder. A maneira como você lida com os problemas dará o tom para o seu efetivo sentir-se seguro em comunicar outros potenciais problemas a você. Se um líder tem o hábito de atirar no mensageiro, pode sublinhar, atirar no mensageiro. Atirar no mensageiro significa o quê? Que ele só receberá notícias que o agradem. Mas isso não quer dizer que os problemas não existam. Isso é atirar no mensageiro. É você ouvir coisas que só te agradem. Mas existem problemas na unidade. Existe problema na organização. Tá ok? Encontre o caminho crítico para o sucesso. Envolva-se pessoalmente em problemas em uma escala de prioridades, desde que a sua influência seja percebida nas decisões vitais do seu ambiente de trabalho. Não perca seu valioso tempo em decisões triviais. Dedique o seu maior esforço a situações mais importantes, em que sua liderança seja fundamental. Não microgerencie sua equipe. Deixe que eles cresçam praticando a tomada de decisão nas situações em que você pode conviver com uma decisão diferente de que você teria tomado. Ou seja, você deixar de ser um líder centralizador, né? Certo? Mas para que você possa fazer isso também, você tem que ter confiança na equipe, né? Tenha sensibilidade. Ouça o seu pessoal.
Comunique-se com eles e seja compreensivo com as necessidades deles. Aprenda a reconhecer os problemas e busque ideias novas. E 9, seja criativo. Reconheça que a comunicação eficiente envolve o compartimento de percepções. Não se isole do seu efetivo. Ouça, ouça, ouça. Muito bom. Não dê algo como certo. Cheque. Não suponha que os problemas foram resolvidos. Ao invés, verifique com seus próprios olhos. Além disso, não suponha que o problema resolvido continuar resolvido. A probabilidade de problemas resolvidos voltem a acontecer é alta. Então, monitore e critique o processo. Lembre-se disso. Atitudes e processos iguais, problemas iguais. Não se iluda, você vai errar. Lembre-se, nem você, nem as pessoas ao seu redor são perfeitas. É de natureza humana cometer erros. Então fique na defensiva quando as coisas derem errado. Nada é pior do que o indivíduo que nunca faz nada de errado e tem sempre na ponta da língua um álibi para todo e qualquer problema que tenha ocorrido sob sua supervisão. Esse deslocamento de responsabilidade do indivíduo para o meio é muito comum e é tratado como um mecanismo de defesa dos seres humanos, chamado de deflexão pela psicologia. Não procrastinar. Pô, esse é importante, hein? Não adie decisões, principalmente as mais críticas, porque você não está a fim de decidir o que fazer sobre o problema hoje. Então, isso é não procrastinar. Não adiar decisões. Não se iluda, amanhã não será fácil de decidir. Isso não significa que você deve precipitar ou debruçar-se sobre o problema de qualquer jeito, como único objetivo de livrar-se dele. Entretanto, assim que você tiver definido a atitude ou decisão correta a ser tomada, haja de imediato. Não seja você o empecilho na resolução do problema. Não tolere a incompetência. Tão logo você perceba que as pessoas estão dando sinais de interesse, preguiça ou falta de habilidade para cumprir a tarefa, você deve ter a coragem moral de fazer o que é certo. Às vezes as correções serão mais sutis por meio de ações disciplinares. Às vezes será necessário tomar providências que poderão inclusive afetar ou mesmo interromper a progressão na carreira das pessoas. Às vezes serão necessárias tomar providências que poderão inclusive afetar ou mesmo interromper a progressão na carreira das pessoas. É seu dever como líder promover o assessoramento honesto à FAB sobre as potencialidades e defeitos de recursos humanos sob sua supervisão. Tão importante quanto afastar as pessoas que não conseguem cumprir suas obrigações é reconhecer e encorajar aqueles que destacam no cumprimento de suas tarefas. Tenha certeza que eles farão ainda o melhor trabalho. Seja honesto. Seja honesto ao comunicar-se o fato e que exija o subordinado te faça o mesmo ao comunicar-se com você. Os seus subordinados espelharão no seu comportamento. Então não tenha receio de falar honestamente. Nada é mais desastroso do por meio das verdades, distorções e informações floreadas, feitas para agradar quem ouve, ainda que seja notícia ruim, desde com que os subordinados saibam qual é a sua opinião sobre o problema. Encoraje-os a irem até você quando quiserem saber sua opinião sobre algo que esteja ocorrendo na unidade. Você precisa criar um ambiente de confiança entre sua equipe. E, finalmente, seja honesto consigo mesmo. Não mascare os relatórios nem esconda as informações menos agradáveis dos seus supervisores. Lembre-se que seus subordinados observarão seu comportamento, porque nós somos referências, com seus superiores hierárquicos para saberem como agir. Se eles percebem que para você o que importa é que as coisas pareçam bem, eles farão de tudo para esconder de você tudo aquilo que não for por propaganda. Seja responsável. O bom líder deve estar pronto para assumir responsabilidade pelos seus atos, assim deve estar preparado para responsabilizar o seu subordinado pelas ações deles. Todos devem estar preparados para liderar com problemas difíceis, encorajando-os com coragem, encarando-os com coragem, bem como discernir o que é certo do errado. Para isso, os líderes devem corrigir os desvios de conduta. Sob sua perspectiva de liderança, nada pode ser mais danoso para os subordinados do que a percepção que o líder faz a aplicação seletiva de punições, em que uma mesma falta
o líder pode tomar diferentes atitudes. Envolva-se. Bons líderes envolvem-se nas carreiras do subordinado, enquanto as pessoas tendem a obedecer aos comandos e às ordens. Eles respondem mais rapidamente, geralmente empregam um esforço extra para os liderados geralmente que se importam com elas. A liderança pode ser observada no grau de eficiência, produtividade moral, motivação demonstrada pelo subordinado. Envolvimento do líder é, portanto, ingrediente fundamental para maximizar a performance do trabalho e, por extensão, o sucesso da missão. Dê o exemplo. Dar o exemplo pode ser, às vezes, a parte mais difícil do exercício da liderança. Entretanto, para ter sucesso, o líder deve constantemente realizar autoavaliação e trabalhar suas fraquezas. Líderes eficientes inspiram para o cumprimento da missão ao invés de guiar as pessoas. Eles tomam decisões juntas e firmes que são voltadas para o bom interesse da manutenção da ordem e disciplina, além do cumprimento exitoso da missão. O papel do líder vai muito mais além do que é responsável pelo cumprimento da missão. Não, importante agora pode sublinhar, tá? Isso aqui é importante. Não se espera de um líder eficaz que apenas cumpra a missão. Dele é esperado que exerça influência sobre o grupo e lidere a sua equipe para o cumprimento da missão com cada vez menos recursos humanos, materiais e financeiros, que é a realidade da FAB, né? Apesar de ninguém exigir que os líderes sejam perfeitos, um líder não pode exigir o melhor dos seus subordinados e ele mesmo não tem o desempenho esperado. Por isso, dar exemplo é fundamental, tá? Pode sublinhar, ainda que isso já esteja no nosso sangue, né? Mas para a nossa prova é importante, por isso dar o exemplo é fundamental para que a liderança seja eficiente. E, finalizando, invista na formação de novos líderes. Na igreja a gente fala discípulos, né? Talvez o último e grande desafio de um líder seja a formação de novos líderes. Dito de outro modo, ninguém pode considerar-se verdadeiramente um líder, e menos que o produto de sua atuação frente a um grupo seja a construção do espírito da liderança de seus subordinados. Portanto, invista em seus seguidores, fomente deles o desejo, as condições e a capacidade também de serem líderes. Beleza, para a gente fechar, falta só essa paginazinha aqui e a gente fecha. LTT aí, semana que vem a gente vai começar já outra apostila. Eu vou ver, eu não me lembro se vai ser na sequência GCO ou IGC, mas eu vejo para a gente ver. Autoavaliação da liderança. Olha, autoavaliação, importante. Um líder deve compreender o escopo das suas responsabilidades. As perguntas a seguir darão uma ideia de que é esperado de um líder e podem servir de guia para qualquer pessoa que deseje desenvolver algumas competências básicas relacionadas à liderança na FAB. Se você for totalmente honesto nas suas respostas, provavelmente não dará resposta sim a todas as perguntas. Aí, beleza. Vamos agora às perguntas. Eu tenho a coragem para tomar decisões difíceis e me responsabilizar por elas? Então, isso é uma autoavaliação. Sou flexível quando tenho que lidar com mudanças inesperadas? Eu consigo me manter entusiasmado e motivado quando confrontado com uma tarefa que parece ser impossível de ser resolvida? Estou disposto a oferecer o meu melhor, mesmo que os meios sejam inadequados? Eu consigo inspirar as pessoas para atingir resultados acima dos esperados? Estou disposto a assumir riscos razoáveis para permitir que meus subordinados cresçam e se tornem mais produtivos? Estou disposto a permitir que meus subordinados sejam criativos? O meu comportamento é aberto ao diálogo? Eu realmente ouço o que está sendo dito ou só espero a minha vez de falar? Eu consigo deixar de emitir um julgamento até conseguir reunir todos os fatos? Estou disposto a aceitar as falhas dos meus subordinados como sendo minhas e reconhecer o sucesso deles como delas? Eu consigo realizar várias coisas ao mesmo tempo e dou conta de gerenciar um trabalho complexo? Eu sou capaz de cumprir ordens e dar ordens claras aos meus subordinados? Enfim, esses são os conselhos básicos retirados da sabedoria e vivência de outros,
que se mostram sólidos ainda hoje. É claro que conselhos desta natureza ajudam a guiar líderes menos experientes, mas o sucesso depende muito mais de onde e de como o líder vai aplicar estes breves conselhos. O melhor momento para começar a praticar esses ensinamentos é agora, no seu ambiente de trabalho. A sua área de influência pode ser pequena hoje, mas acredite que ela vai aumentar conforme você vai ascendendo na sua carreira na Força Aérea Brasileira. Então não deixe para aplicar conceitos aqui descritos apenas quando for ou se for designado para uma função de comando. Conforme visto no início deste capítulo, a FAB espera que cada um de seus componentes desenvolva o seu próprio estilo de liderança e comece a exercer a influência de outros para inspirá-los no cumprimento da missão. Ao dedicar-se ao aperfeiçoamento pessoal, cada um dos componentes da nossa força contribuirá para o preparo e emprego da FAB em face aos desafios atuais e futuros que certamente exigirão cumprir. Vou repetir que falhou aqui. Ao dedicar-se ao aperfeiçoamento pessoal de cada um dos componentes da nossa força, contribuirá para o preparo e emprego da FAB, em face aos desafios atuais e futuros que certamente exigirão mais preparo, empenho e mais eficiência daqueles que fazem da FAB cumprir a sua missão constitucional. Rosa, o que você achou desse material? Essa apostila? Você gostou? Gostei sim. Eu acho ela mais leve que a primeira, viu? Se prepara para as outras. Ai, se prepara, cara. As outras são bem pesadinhas. Pesado, nós temos, assim, só para não ser muito enfadonho, nós temos 3 apostilas ainda. IGC, GCO e TDP. GCO é mais habitual, igual essa, assim. Gestão de conflitos, né? A gestão de conflitos, ele vai apresentar vários momentos de como lidar com conflitos, etc, etc, né? Que é uma coisa bem assim pra gente. Agora, IGC e TDP são coisas um pouco pesadas, mas a gente vai conseguir... Vamos conseguir tirar de letra isso aí, tá bom? Vamos sim, amigo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Bom final de semana pra você e sua família. Tudo de bom. Amém. Bom domingo. Restinho de domingo aí. Então bom. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.